Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa apresentação de boas-vindas para novas empresas aqui no Pacto Global da ONU Brasil. Meu nome é Gabriela Furtado, sou analista de engajamento e eu sou o ponto focal de vocês agora aqui no Pacto Global, que vocês fazem parte como participantes da nossa rede. Eu vou começar a compartilhar minha tela para a nossa apresentação. E qualquer dúvida, vocês podem me interromper e mandar mensagem aqui no chat, que a gente responde ao longo da apresentação ou no final. Acredito que todos já conseguem ver a minha tela, então, novamente, sejam bem-vindos. Nosso Pacto pelo Futuro começa agora. É um prazer tê-los na nossa rede. Eu estava comentando, antes de começar a gravação, que esse é o nosso maior webinar desse ano, 85 novas pessoas aqui com a gente, né, representando suas empresas, agora 86, que entraram no Pacto Global ao longo do mês de julho. Então, uma grande adesão. Agradeço muito aos meus colegas de adesão, a Thaís e o Pedro, que vocês conheceram. E agora vocês têm contato com a gente de engajamento. Eu sou a analista Gabriela Furtado e a nossa coordenadora é a Raíssa Dai. O Éder já me perguntou se vocês vão receber uma cópia da apresentação. Eu vou mandar ainda um e-mail para vocês com essa apresentação e com o link da gravação e com outros materiais complementares para que vocês tenham acesso a tudo que a gente apresentar hoje, tá? A nossa proposta com essa apresentação é dar uma visão geral de oportunidades de engajamento para a empresa aqui dentro do Pacto Global. Não é exaustiva, porque a gente tem muita coisa, existem muitos detalhes, vocês podem procurar comigo e eu posso mandar materiais também com mais informações sobre cada uma das iniciativas, mas o nosso objetivo hoje é despertar o conhecimento e a curiosidade de vocês sobre algumas das oportunidades aqui dentro do Pacto. Todo o material vai ser enviado ao final desse webinar, com a gravação desse vídeo também. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Agora vocês fazem parte da rede local do Brasil, né, o Pacto Global da ONU no Brasil, que conta com mais de 16 mil integrantes, desde não empresariais, que inclui ONGs e fundações e faculdades, instituições não empresariais, até micro, pequenas e médias empresas, grandes companies, dentro desse nosso universo do setor privado. São 16 mil integrantes a nível Brasil e a nível global, que a gente responde também o nosso escritório em Nova York, né, que responde o secretário-geral. Nós somos mais de 20 mil integrantes da rede do Pacto Global. Só a título de curiosidade, a Rede Brasil é a maior das Américas e a terceira maior do mundo. A gente está atrás apenas da Espanha e da França, então é uma rede muito grande. O Pacto Global se divide em redes locais, como a gente chama, local networks, exatamente para que a gente tenha maior capilaridade dentro dos países, das regiões que a gente atua. Existem mais de 70 redes locais atualmente, e nosso objetivo como Rede Brasil, se você responde, por exemplo, a uma multinacional, é que a gente trabalhe com temas prioritários no Brasil, né? Quais são as grandes questões que tocam no setor privado para que a gente atinja o desenvolvimento sustentável até 2030. Então, por isso, a gente tem essa divisão, a gente responde aos projetos do global, mas também temos projetos nacionais, exatamente porque a gente faz uma análise da estrutura do país, tá? Então, essa é a nossa maneira de trabalho aqui dentro do Pacto Global. E o Pacto Global, né, da ONU Brasil, é a principal iniciativa de sustentabilidade empresarial do Brasil, né? A gente não é uma certificadora, a gente é uma iniciativa de sustentabilidade que tem como objetivo alavancar a jornada de sustentabilidade de vocês, e temos aqui a nossa identidade organizacional. A nossa missão é mobilizar as empresas para que elas integrem os ODS nas suas estratégias de negócios, os ODS também conhecidos como Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ou em inglês SDG, Sustainable Development Goals, é a agenda da ONU dos 17 objetivos que a gente vai apresentar mais para frente. A nossa visão para 2030 é que a gente seja a rede empresarial de referência no tema dos ODS, né, no Brasil.
E o nosso propósito maior, atualmente, é transformar as estratégias das empresas em prol do desenvolvimento sustentável, sem deixar ninguém para trás. Então, isso inclui a cadeia de valor das grandes empresas, pequenas e médias empresas, micro, todo mundo pode ser contemplado pela iniciativa aqui do Pacto Global para que a gente acelere a nossa jornada de sustentabilidade. A gente tem um NPS, que é um retorno de satisfação dos nossos CEOs muito alto, tá? Das empresas que fazem parte do Pacto Global. 80% reconhecem que avançaram em suas agendas de sustentabilidade com a ajuda do nosso trabalho. 68% acreditam que o Pacto também lidera a implementação de práticas e políticas sustentáveis. Então, esse é o nosso trabalho com vocês. Quanto maior o engajamento da empresa de vocês, melhor a gente consegue entregar essa aceleração no que se refere a temas de sustentabilidade. Então, eu vou contar um pouco da história do Pacto Global para vocês, voltar um pouquinho no tempo, para os anos 2000, quando foi criado o Pacto Global. O Pacto Global é uma ideia do nosso antigo secretário-geral da ONU, que se chamava Kofi Annan, e ele propôs que as empresas e o setor privado se alinhassem à ONU e aos seus principais documentos. A ONU, originalmente, ela foi criada para países, e o setor privado estava excluído dessa narrativa, desse cálculo de impacto. Mas nós sabemos que as multinacionais, que as empresas de qualquer tamanho, têm o seu impacto positivo e negativo, e ele precisa estar, de certa forma, alinhado à agenda da ONU. Então, nos anos 2000, foi lançado o Pacto Global, o UN Global Compact em inglês, que segue 10 princípios básicos. Os nossos 10 princípios, eles são baseados nos principais documentos da ONU. Então, eles são baseados em documentos de direitos humanos, direitos trabalhistas, meio ambiente e combate à corrupção. Esse é o nosso trabalho basilar. Então, quando o CEO, a CEO de vocês, assinou a entrada no Pacto Global, ela ou ele se comprometeu com esses 10 princípios, e todo ano a gente reforça esses compromissos com o envio da comunicação de progresso. Todo ano existe essa ratificação do compromisso com uma assinatura de uma nova carta sobre esses 10 princípios. Com o passar dos anos, e a substituição da nossa agenda, desculpa, a gente ficou em cima sustentável, a palavra aqui, depois eu vou ajeitar. Com o passar dos anos, a substituição da agenda do milênio, os objetivos do milênio, surgiu em 2015 a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a base do nosso trabalho como ONU. Muitas empresas já fazem o seu reporte de sustentabilidade com base nesses 17 objetivos, e ele também é um guia do nosso trabalho aqui dentro do Pacto Global. Contudo, nem todos os objetivos são trabalhados de maneira profunda aqui dentro do Pacto Global, porque a gente precisa priorizar, porque são 17 objetivos que se desenrolam em mais de 160 indicadores. Então, é impossível que a gente consiga trabalhar com profundidade todos os 17. Então, a gente faz a nossa própria materialidade, entende qual é a prioridade do setor privado aqui no Brasil para trabalhar com temas materiais, temas prioritários, ODS prioritários aqui dentro do Pacto Global. O Oberval me perguntou se a reunião está sendo gravada. Está sim, e vai ser disponibilizada, tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar no chat. Todo o material vai ser enviado posteriormente para vocês por e-mail. Continuando, então, aqui a gente tem a priorização de alguns ODS. Eu já posso trazer alguns spoilers, adiantar um pouco o assunto. Quais são os principais que a gente tem trabalhado aqui? A gente tem foco, por exemplo, no Fome Zero e Agricultura Sustentável, ODS 2, considerando a estrutura do Brasil e o foco na agricultura, um país que a gente chama de celeiro do mundo. Então, a gente tem o Igualdade de Gênero, ODS 5, que é, como eu chamo aqui, de um ODS irmão do ODS 10, que é de redução de desigualdades. Então, a gente tem projetos tanto para equidade de gênero quanto equidade étnico-racial. A gente trabalha com ODS 6 e 14, que é voltado para a questão de acesso à água, saneamento e proteção dos oceanos. A gente tem trabalhos desenvolvidos também no ODS 13, que é o ODS de combate às mudanças climáticas,
também temos um trabalho com o combate à corrupção, que está expresso no ODS 16. E o ODS 8 também está ali na área dos direitos humanos de trabalho e crescimento econômico, que a gente tem uma luta aqui pelo salário digno para todos os colaboradores das empresas que fazem parte do Pacto Global. E como funciona, afinal, então, o nosso trabalho, né? A gente não é uma consultoria de sustentabilidade, a gente não tem um trabalho individualizado com as empresas. Como eu falei, somos mais de 1.600 empresas atualmente e a gente tem uma prospecção de superar esse número muito em breve, chegar a 1.800 empresas dentro do Pacto Global. Nós somos uma rede que temos ferramentas, metodologia, capacitação para acelerar a jornada de sustentabilidade das empresas que fazem parte dela, né? A gente quer que vocês se capacitem para que vocês consigam internalizar o que é aprendido aqui dentro do Pacto Global e acelerem a jornada de sustentabilidade das empresas que vocês trabalham. Tudo bem? Se houver qualquer dúvida, podem colocar aqui no nosso chat. E como é desenvolvido o nosso trabalho? Eu gosto de dizer que a gente trabalha com 3 pilares aqui dentro do Pacto Global. O nosso primeiro pilar é de conhecimento. A gente precisa horizontalizar as questões dos ODS, de sustentabilidade, para que não seja só uma questão de uma área específica da empresa, né? Às vezes é uma área de meio ambiente, saúde e segurança, e o Pacto Global fica restrito a um público que já conhece muito bem as pautas que a gente fala aqui. Então, como uma maneira da gente conseguir engajar, né, horizontalizar os outros colaboradores das empresas, a gente investe muito em conhecimento para as empresas que fazem parte do Pacto Global, para os colaboradores, tá? Por exemplo, só já vou avançando aqui, a gente tem o Academy. O Academy é a nossa plataforma de aprendizagem online, é a maior plataforma de e-learning de sustentabilidade do mundo, onde a gente disponibiliza para todos os colaboradores, sem restrição, acesso a cursos sobre temas dos ODS, dos princípios, desde o nível mais básico até os mais avançados. Os cursos são produzidos pela nossa sede do Global, então a maioria é feita em inglês, mas muitos já foram traduzidos para português. Então, se vocês quiserem já estimular os seus colaboradores a acessarem, todo mundo que tem um e-mail corporativo da empresa de vocês consegue acessar o Academy. A gente vai mandar um material que já tem uma curadoria de cursos que estão em português e um passo a passo de como criar uma conta no Academy. Vocês podem já fazer comunicações internas, estimulando o público interno a acessar a essa nossa plataforma, tá? Se vocês desejarem também ter um controle de quem acessou cada curso, né, para parabenizar, reconhecer ou até mesmo bonificar as pessoas que fazem o curso do Academy, a gente consegue, junto com a Marcela, que é a nossa especialista no tema, gerar um relatório de participação no Academy a cada mês, tá? Então, se vocês quiserem, a gente consegue fazer isso individualmente com as empresas. E a gente estimula muito que vocês façam essa comunicação sobre o Pacto Global para os colaboradores de vocês, tá? De forma complementar, né, às vezes vocês têm uma necessidade, a empresa tem uma necessidade mais específica sobre cursos, a gente também tem cursos individuais em company, né, que podem ser contratados, e aí já tem um custo embutido. O Academy é gratuito e sem restrição de número de colaboradores, tá? Se a empresa de vocês tem 1 milhão de colaboradores, 1 milhão podem acessar por meio do e-mail corporativo. Já a gestão de conhecimento, a gente tem um portfólio de cursos bastante interessante, que são mais direcionados, né? Por exemplo, um curso como integrar os ODS na estratégia do negócio, que dura 6 meses. A gente tem diversos cursos aqui dentro e projetos voltados para a gestão de conhecimento que podem atender uma demanda específica da empresa de vocês. Então, eu vou enviar também, junto ao material, por e-mail, o nosso portfólio de conhecimento. Vamos ver se temos alguma pergunta a mais aqui. A Mariana me perguntou se o Academy gera certificados. A princípio, não, Mariana, mas eu posso ver se a gente consegue, a nível Brasil, gerar certificados, sim. A gente consegue, talvez, fazer de maneira individualizada, mas a princípio não gera. Agora que a gente já sabe, né, que a gente precisa de um mínimo denominador comum sobre conhecimento, muito legal a ideia de certificados mesmo. Mariana, muito obrigada por trazer essa sugestão. A gente vai enviá-la para o Global.
Quando a gente fala já de conhecimento, né, de mínimo denominador, todo mundo sabe o que é ODS, todo mundo tem uma ideia sobre quais são os temas materiais que a empresa trabalha, né, prioriza, quais são os ODS prioritários, e a gente passa para o engajamento em si, que é essa coluna do meio, de liderança de movimentos para impacto ESG, que a gente chama de realmente mão na massa, né? Então, quando a empresa já tem um pouco mais de maturidade, ela já acessou os materiais de conhecimento, ou mesmo já chegou com um conhecimento, uma análise de materialidade sobre os temas principais da empresa em temas de sustentabilidade, a gente passa para o engajamento em si, tá? Que são as iniciativas que a gente tem principais aqui dentro do Pacto Global, que são diretamente, né, que são ao vivo com vocês, com alguns colaboradores da empresa. Então, só passando rapidamente aqui para o nosso segundo pilar, a gente tem hoje um dos nossos principais projetos, são as plataformas de ação. As plataformas de ação são reuniões que a gente realiza a cada 2 ou 3 meses com colaboradores das empresas que se inscrevem nas plataformas, para que a gente tenha ali um espaço de compartilhamento de ideias, de melhores práticas, a gente traz especialistas, a gente traz casos de empresa que tem sucesso em algum tema correlato com a plataforma, apresentações, e também é o nosso maior espaço para networking atualmente. Como as plataformas foram lançadas durante a pandemia, os eventos aconteciam 100% online, né? A cada 2 meses, encontros de 2 horas via Zoom. Por conta do afrouxamento, né, do controle maior sobre a pandemia, a gente agora está começando a propor encontros híbridos, para que vocês tenham também a oportunidade de networking ao vivo com as empresas que fazem parte de cada plataforma. Só um minutinho que eu vou beber uma água. Então, eu vou fazer uma apresentação básica, mas como funciona as plataformas? Cada empresa participante do Pacto Global consegue participar de até 4 plataformas com 3 colaboradores em cada. E para vocês fazerem a inscrição é muito fácil. Basta me enviar um e-mail falando qual plataforma vocês desejam participar, qual é o nome, o e-mail e o cargo de cada colaborador que vai ser inscrito, e aí eu realizo internamente esse processo e, posteriormente, as gerentes das plataformas retornam contato para vocês com a agenda das plataformas, tem uma reunião de boas-vindas para apresentar quais são os projetos que estão em vigência, para tirar dúvidas também. Então, esse é o nosso processo interno. Para qualquer questão de plataforma de inscrição, vocês mandam para mim e eu consigo fazer essa ponte com as gerentes das plataformas, que a gente chama aqui de área de impacto. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta em aberto por aqui. Ainda não. Perfeito. Então, falando só rapidamente sobre os temas materiais das plataformas, quais são os projetos no geral que a gente tem em cada uma delas, para que vocês tenham uma noção por cima do que cada uma delas trata, porque posteriormente eu vou enviar material mais detalhado. A nossa primeira plataforma é de água e oceanos, tá? Essa plataforma de água e oceanos, ela trabalha com temas como acesso à água e saneamento básico, proteção de bacias hidrográficas e lixo nos oceanos, que é um tema muito importante atualmente, né? A questão do plástico e do descarte incorreto. A nossa plataforma de direitos humanos é uma plataforma bastante robusta, que trabalha com inserção de refugiados no mercado de trabalho, equidade de gênero, equidade de raça, LGBTQIA+, etariedade, né, a questão dos idosos no mercado de trabalho, pessoas sênior, né? A gente também tem projetos para trabalho decente e crescimento econômico, né? Como eu falei para vocês, a questão do salário digno. E, atualmente, o projeto Mente em Foco, que é voltado para a saúde mental dos colaboradores, está também hospedado na plataforma de Direitos Humanos. O nosso objetivo é que, em 2023, a gente abra uma nova plataforma voltada para o DS3, Saúde e Bem-Estar, que vai tratar tanto do assunto de saúde física quanto mental. A nossa plataforma de combate à corrupção, ela é a favorita do pessoal de compliance, né? Ali a gente trabalha a questão de transparência, prestação de contas, é uma plataforma bastante temática aqui dentro do Pacto Global e está alinhada aos nossos princípios, né? Os nossos princípios de combate à corrupção, ODS 16. Uma plataforma que é setorial é a do agro sustentável, que a gente tem aqui, exatamente o uso da água, o uso do solo, questão de produção, de fertilizantes,
de como fazer um agro mais sustentável no país. É o conteúdo dessa plataforma de agro. Tá? E também tem sobre finanças sustentáveis, alguns projetos ali dentro. É bem interessante. E a nossa última plataforma, ela é a única que não é ligada a um ODS específico. A Comunicar e Engajar é mais ligada a uma questão operacional, a uma necessidade que as empresas têm, né, de aprender a comunicar interna e externamente questões de ODS e sustentabilidade no geral. Então, essa plataforma visa essa capacitação, né, de como se posicionar, de como comunicar, fazer relatórios de sustentabilidade, e, basicamente, essas são as propostas das plataformas que a gente tem até agora. A Flávia me perguntou... eu não falei a de clima, obrigada, Daniel. Então, voltando aqui rapidinho, a plataforma de clima, ela é de questões climáticas, né, de combate à mudança climática, contagem de carbono, Race to Zero, né, que a gente tem um projeto de zerar a emissão de carbono, ou mesmo diminuir, para que a gente não atinja 1,5%, 1,5 graus Celsius de aquecimento do planeta até 2050, para evitar as mudanças climáticas. Então, ela é uma plataforma voltada para a questão de emissão de gases de efeito estufa, e tem alguns projetos ali setoriais bastante interessantes, principalmente no que tange a energia, logística, transporte, para que a gente diminua a emissão de gases de efeito estufa. Obrigada, Daniel, por me lembrar. Mas a Fábia me perguntou se tem um número mínimo de plataformas para integrar. Não tem o mínimo. Se quiserem participar, se você tem capacidade de participar de 1, 2 ou 3, não tem problema. O limite é o máximo mesmo. A gente tem o limite máximo de 4 plataformas, tá? Por empresa, com 3 pessoas em cada. Podem ser pessoas diferentes, podem ser pessoas de setores diferentes, para que vocês consigam também transversalizar as questões que são debatidas na plataforma com perspectivas diferentes. Sobre a senioridade de participação das plataformas, a gente propõe que sejam pessoas de média gestão, né? Coordenadores, gerentes, para que consigam internalizar o que é aprendido na plataforma na estratégia da empresa, né? Então, basicamente, essa é a proposta das plataformas. Como eu falei, ela tem uma proposta bastante expositiva sobre o que são os ODS, como agir, né? De networking, de apresentação de casos. E havia uma necessidade, né? Considerando que agora a gente está na década de ação, segundo o nosso secretário-geral, Antônio Guterres, de ter algo mais específico, né? Algo mais concreto, com metas baseadas na ciência, com metodologia, para que a gente atinja um objetivo em comum como rede. E, por isso, em maio desse ano, foi lançada a Ambição 2030, que é o nosso principal projeto aqui no Pacto Global. Eu vou dar uma passagem geral sobre a ambição, mas vou tirar também 5 minutos do nosso tempo para apresentar o nosso vídeo, que acho que ele gera muito mais impacto do que eu ficar aqui falando para vocês, mas só dando uma visão geral, a Ambição 2030 são movimentos, atualmente 7 movimentos, para que a empresa assuma um compromisso público com esses movimentos. Pode ser 1, 2 ou 7 movimentos que vocês queiram participar, não é obrigatório, mas a gente recomenda fortemente que participem dos movimentos, porque dessa maneira a gente vai gerar um impacto em conjunto, né? E aí, quando o CEO assina a adesão ao movimento, ele consegue colocar 2 pessoas nas jornadas dos movimentos, que é diferente das plataformas, tá? Você não precisa estar em uma plataforma para estar em um movimento, por exemplo. Você pode estar na plataforma de direitos humanos e estar no movimento de transparência 100%, sem problema nenhum. Isso não é interligado, apesar da gerência das plataformas ser a mesma dos movimentos, né? Por ser até um produto das ideias que foram debatidas nas plataformas. Então, só fazendo essa diferenciação, plataforma é espaço de troca de conhecimento, Ambição 2030, que são os movimentos, é espaço de mão na massa. Ali a gente tem sensibilização, a gente tem treinamento, metodologia, capacitação, ferramentas para que a gente atinja um objetivo específico em comum até 2030. Essas jornadas até lá são 8 anos, têm duração de 2 anos, então elas são revisadas a cada 2 anos para que a gente consiga saber se a empresa que assinou o movimento conseguiu bater aquela meta de médio prazo, que somando vai dar uma meta de longo prazo em 2030, né? Então, essa participação ali envolve sensibilização, são workshops, e é um conteúdo totalmente diferente das plataformas. Juliana me perguntou,
Nós já podemos organizar e enviar via e-mail para vocês os nomes e e-mails de quem vai participar? Com certeza, Juliana. Eu vou mandar um e-mail para vocês com todo esse conteúdo dessa apresentação. Você pode responder ele falando já, eu quero participar da plataforma XYZ, nome, e-mail, cargo, eu já faço as inscrições e mando para vocês a resposta quando eu fizer a inscrição. E a partir dali, as gerências das plataformas enviam também comunicados, a agenda, participação para vocês de cada plataforma, tá? Já a ambição, os movimentos também são com o pessoal das plataformas, mas vocês podem falar diretamente comigo que eu faço de encaminhamento mais direcionado, porque a adesão aos movimentos ela é feita pelo CEO, tá? É um compromisso público da empresa. Então, se a sua empresa já tinha ali uma ideia, uma meta, ou já está bastante avançada sobre algum desses temas, pode ser interessante que ela se alinhe a gente, né, para usar a nossa metodologia, o nosso conhecimento para alavancar essa meta que já estava sendo estabelecida a nível individual, porque o objetivo aqui é uma meta em conjunto. Eu vou parar de compartilhar essa apresentação rapidinho, para que a gente consiga assistir o vídeo da apresentação do Pacto Global sobre o nosso movimento 2030, né, sobre a Missão 2030, que foi lançada em maio desse ano. O nosso planeta enfrenta diversos desafios. A depreciação da saúde mental, as desigualdades de gênero, econômica e racial, corrupção, aumento das emissões de gases de efeito estufa e falta de saneamento e acesso à água. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de burnout. Temos apenas 13% de mulheres em cargos de alta liderança. 51 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Dentre as maiores empresas do país, apenas 4,7% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. $1 trilhão são pagos em suborno e 2,6 trilhões de dólares são roubados em ações de corrupção. Há um prejuízo mundial de 170 bilhões de dólares relacionados a mudanças climáticas. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água e 100 milhões vivem sem saneamento. Mas por que mudar para outro planeta se podemos mudar o nosso planeta? Hoje, lançamos a Ambição 2030, uma iniciativa para construir um mundo onde a natureza e as pessoas prosperem e as empresas se engajem ainda mais por um presente e um futuro melhores. A Ambição 2030 reúne movimentos endereçados para essas questões que enfrentamos hoje no Brasil. Com o movimento Mente em Foco, queremos alcançar 10 milhões de trabalhadores suportados por programas de saúde mental e 1.000 empresas participantes. Através do Elas Lideram 2030, buscamos alcançar uma presença de 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025 e 50% até 2030. Com o movimento Salário Digno, desejamos que 100% das pessoas colaboradoras de toda a operação das empresas participantes recebam um salário digno até 2030. Através do movimento Raça é Prioridade, visamos multiplicar 10 vezes o número de pessoas negras ou indígenas em cargos de liderança. Com o Transparência 100%, queremos atingir 100% de transparência nas interações de empresas, compliance e governança, canais de denúncia e remuneração. Através do movimento Ambição Net Zero, idealizamos que as empresas reduzam 2 gigatoneladas de CO2, equivalente em emissões acumuladas. E por fim, através do movimento Mais Água, pretendemos universalizar o acesso à água e ao saneamento, transformando a vida de mais de 100 milhões de brasileiros.
Estas são soluções para que, junto com o Pacto Global, as empresas possam assumir compromissos públicos para tomar ações efetivas e, assim, acelerar o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Agora é o momento de acordar. Agora é o momento de se unir. Agora é o momento de mudarmos o curso da história. Ainda temos tempo para garantir o mundo que queremos. Eu adoro esse vídeo, porque eu acho que ele é muito explicativo sobre o que a gente tem aqui como missão na Ambição 2030, né? A gente só tem 8 anos para atingir a agenda que foi proposta lá em 2015. A gente teve uma pandemia no meio do caminho, né? Pensando, por exemplo, no burnout, não era uma proposta assim, prioritária na agenda do Pacto Global. Mas aí a gente tem a noção de que nós somos o número 2 no número de burnout, né? O setor privado precisa fazer alguma coisa em relação a isso e sobre outros temas que são prioritários aqui no Brasil, né? Por isso que a gente fala que o trabalho da rede local é entender a realidade que a gente está inserido, porque uma empresa na Noruega tem problemas diferentes daqui do Brasil, né? Considerando a nossa população, a nossa estrutura, a nossa história, a gente tem aqui outros papéis no setor privado. E os movimentos, as ambições 2030, são projetos daqui do Brasil. A gente, nesse sentido, a gente está um pouco adiantado em relação à nossa proposta do global, porque a gente está dando esse passo, né? As empresas aqui pediram para a gente dar esse passo de compromisso público, de meta, de como a gente vai fazer para resolver, né? Vamos trabalhar juntos para resolver. E muito obrigada, pessoal, por elogiar. Eu também adoro esse vídeo, ele me emociona muito. Muitos parabéns aí para o pessoal de comunicação aqui do Pacto Global. Acho que eles foram concorrer para um prêmio com um vídeo desse lá em Cannes, tá? O pessoal aqui é muito bom. Deixa eu ver. Vocês vão ter acesso a esse vídeo para comunicação interna, Maria? Com certeza, posso mandar. Está no nosso YouTube, no nosso canal da Rede Brasil, mas eu posso também colocar no nosso e-mail, que eu vou mandar de retorno para vocês. Espero que não fique tão pesado, mas eu mando esse vídeo também, o link para vocês do YouTube, para que vocês consigam fazer sensibilização interna. Na verdade, a gente tem até um vídeo anterior, que é super interessante também, que complementa esse, que é Mude-se para Marte, esse que foi lá concorrer em Cannes, que faz uma sátira sobre a gente não precisa salvar o planeta, a gente pode ir para Marte, porque a Marte já tem aquecimento global, já é quente, não precisa lá economizar água, porque não tem água. Então, é um vídeo super legal que complementa esse para sensibilização. Mas a gente já pula para a parte dos movimentos quando a gente fala diretamente com vocês, porque vocês já estão mais do que sensibilizados, né? Prova disso que vocês entraram aqui no Pacto Global. Então, meu objetivo hoje era apresentar para vocês os movimentos, que são o nosso principal projeto atualmente aqui no Pacto Global, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a eles, né? Mais uma vez, eles são 7 movimentos, alguns a nível individual, né? Se a gente for pensar na questão de mulheres em cargos de alta liderança, 50% até 2030, ou pessoas negras e indígenas em cargos de liderança até 2030, a gente ali tem ali projetos de direitos humanos, né? O salário digno, como a gente passou. Todos esses projetos a gente tem mais apresentações. Caso vocês queiram internalizar essa demanda, eu posso mandar também os nossos conteúdos com mais detalhes sobre cada um desses movimentos, tá? Só para dar mais um pouco de detalhe em relação a eles, todo mundo que assina tem acesso a uma jornada conjunta, que a gente chama de jornada gratuita. Se a sua empresa tiver uma necessidade específica para uma jornada individualizada, de como internalizar a metodologia, como se fosse uma aula particular, a gente também oferece uma jornada premium, que é uma jornada paga, mas dependendo do tamanho e da complexidade da empresa, a gente consegue oferecer esse serviço ali de aulas particulares para a empresa, para mais colaboradores, e a gente chama de jornada premium. E se a sua empresa já está super avançada em algum desses movimentos, já tinha esse compromisso, ou já tinha visão de estabelecer esse compromisso, ela pode também ser embaixadora do movimento, tá? E aí ela vira embaixadora do ODS, né? Do ODS atrelado, do movimento, vira um porta-voz para falar sobre o assunto. Isso também tem um custo atrelado, mas pode ser bastante estratégico ao que se refere ao nosso terceiro pilar de trabalho aqui do Pacto Global, que é visibilidade pública.
Nosso objetivo como pacto não é a gente aparecer, é dar espaço e capacidade para que as empresas que fazem parte da nossa rede consigam se posicionar e aparecer sobre os temas que são prioritários para ela, né? Então, a gente tem aqui como ser embaixador de um movimento, mas a gente também tem projetos voltados para a liderança, tá? Para o CEO de vocês, tem projetos para CFO, porque a sensibilização da alta liderança, com certeza, acelera a jornada de sustentabilidade de uma empresa, né? Então, a gente consegue ali trabalhar com todos os vieses, desde como educar os colaboradores de todas as áreas, até o engajamento aqui dentro de áreas mais específicas, mais prioritárias nas plataformas e nos movimentos, até a visibilidade do CEO, do CFO e da empresa em si, em termos dos ODS. Deixa eu ver que a Marina mandou uma mensagem aqui. Temos aqui algumas iniciativas já em curso, queremos trazer oficialmente ao pacto. Conseguimos essa orientação? Com certeza, Marina. Eu acho que a gente alinha e a gente reforça o compromisso de uma empresa, né? Se você já tem isso em mente ou já tem isso em curso, a gente reforça esse compromisso, trazendo metodologia, maneiras de sensibilizar o público interno, o público externo, conversar com os stakeholders, né, as partes envolvidas. Acredito que trazer o compromisso de vocês a nível individual para um compromisso coletivo é muito bom, não só para a reputação da empresa, mas para realmente a parte operacional prática de atingir esse objetivo. Então, é um passo já a mais ali. Se você já tem essa intenção, já estão encaminhados para algum desses movimentos, traga ele para o pacto, institucionalize para o pacto, para que a gente possa ajudar nessa jornada de vocês, para atingir esse objetivo dentro da agenda proposta. Quando a gente está falando de engajamento, né, a gente fala também de eventos nacionais e internacionais, tá? Como a gente faz parte da ONU, a gente tem ali alguns eventos paralelos, oportunidade de participação em diversos fóruns internacionais. Por exemplo, a gente em setembro vai ter uma semana, uma agenda paralela à Assembleia Geral da ONU, que é feita para países, né? A gente vai ter ali uma agenda que vai correr paralelamente em Nova York sobre ODS no Brasil. A gente vai também pensar sobre o ODS 12 de consumo e produção sustentável. Então, a gente tem uma agenda super interessante sobre essa programação de eventos, tá? Normalmente, Marina, sobre acesso aos eventos, a gente manda comunicados para a nossa rede. Dentro das plataformas, o pessoal também faz essa comunicação. Por exemplo, a gente lançou ainda agora a lista de interessados de participar do nosso evento paralelo na COP27 no Egito, e o pessoal da plataforma de clima que organizou quais são as empresas que tinham interesse de aplicar, tá? A gente não tem essa garantia que todas as empresas que aplicam vão conseguir passar, tá? Porque existe um filtro lá do escritório da ONU em Nova York que a gente já não tem mais controle, mas a gente pode indicar as empresas a participarem. E quanto mais engajadas, seja em plataforma, em um movimento, em compromissos públicos com a gente, maior é a chance dessa empresa ir como ouvinte, o palestrante, ter visibilidade, seja em eventos aqui no Brasil, seja no exterior, tá? Mas sobre a nossa agenda, normalmente a gente envia também no nosso e-mail. E esse é um assunto que eu vou trazer mais para frente, porque a gente precisa que tenha pelo menos 3 colaboradores cadastrados na nossa área privada para garantir que vocês tenham acesso, tá, às nossas informações, a tudo que a gente manda a nível nacional e internacional, tá? Então, vocês têm que estar como pontos focais na nossa área privada, que ali é nosso site wenglobalcompact.org, né? E ali vocês já conseguem criar um usuário. Se você já tem um usuário, pode criar para os colegas de empresa, incluir pelo menos 3, 4 pessoas, e ali essa pessoa pode ser um ponto focal e vai sempre receber as nossas comunicações. Já adiantei a pauta, que der um pouquinho mais à frente, né? Como contrapartida da participação das empresas que estão no Pacto Global, é obrigatório que, anualmente, elas enviem para nós a comunicação de progresso, que a gente chama de COP, mas não é a COP27, também pode ser chamada de COP, tá? Que é a comunicação de progresso. A comunicação de progresso é um documento que a gente mensura o impacto do nosso trabalho na jornada de sustentabilidade das empresas, né? E ali vocês prestam contas sobre os 10 princípios que são norteadores do nosso trabalho e sobre os ODS, como a empresa tem trabalhado os ODS, né, nessa jornada de sustentabilidade. A partir do ano que vem, que essa comunicação é enviada anualmente, né? Vocês entrando esse ano, vocês começam a enviar no ano que vem, a gente tem um novo modelo para a COP, né? Para comunicação de progresso, que a gente vai realizar webinars explicativos de como preenchê-la corretamente.
essa copy foi baseada no GRI. Então, ela é quase como um espelhamento de outros documentos que as empresas já costumam estar alinhadas, tá? Então, ela vai ser baseada no GRI, vai ser preenchida numa plataforma que vai gerar um retorno para vocês de autogestão, né? Para que vocês consigam, ao longo do tempo, comparando ali nos gráficos, entender como a empresa tem evoluído nos temas materiais do Pacto Global, conseguem também fazer comparações com outras empresas do setor para entender como a sua empresa se posiciona. Então, ela vai servir não só como um documento de transparência, no qual vocês podem, inclusive, subir relatório de sustentabilidade para endossar o que está sendo escrito lá, né, o que está sendo respondido, mas também vai servir como um documento de autogestão, né, para vocês se prepararem, seja para um GRI, ou mesmo para uma comunicação externa, ajudar na formulação de um relatório de sustentabilidade. Por quê? Porque existe um período fixo de envio da copy. A copy vai ser enviada entre março e junho do ano que vem. Às vezes, seu relatório sai no final do ano, você pode usar o do ano anterior, tá? Sem problema nenhum, porque ele só serve ali como um reforço do que está sendo prestado conta ali na comunicação de progresso, que é um questionário que precisa ser respondido, tá? Com base no GRI, como eu falei. Se a empresa não enviar a comunicação de progresso entre março e junho, ela entra para um status que a gente chama de não communicating, não comunicado. Esse status, atualmente, ele só vai durar 6 meses. Então, 31 de dezembro vai ser o prazo final para que a empresa regularize o que se refere à comunicação de progresso. Caso não tenha comunicação, e isso pode acontecer também por falta de pontos de contatos cadastrados na nossa plataforma, a empresa é automaticamente desligada por falta de comunicação com a gente. E aí, se quiser voltar, tem que fazer um processo de novo de reingresso. Janaína me perguntou qual é o site da área privada. Deixa eu ver se eu tenho aqui escrito. É esse aqui, ó, Janaína. Depois eu volto na apresentação. unglobalcompact.org. Aí, /login facilita um pouco, mas é esse o nosso site da área privada, tá? Se vocês não têm usuários, vocês podem verificar quem é a pessoa que está cadastrada. A pessoa cadastrada consegue criar novos usuários, editar, e aí vocês conseguem ter esse contato com a gente e entrar no nosso meio, tá? Mas voltando um pouquinho aqui atrás, só para que a gente possa revisar o conteúdo que foi apresentado hoje. Nosso primeiro mês de trabalho, ele consiste nessa reunião de boas-vindas que a gente faz com vocês, e a gente envia todo o material para que vocês conheçam melhor as iniciativas e oportunidades de engajamento com a gente. Aí, tendo esse conhecimento, acessou o Academy, fuçou tudo que a gente tem, você já tem um maior conhecimento sobre quais são os ODS, quais são as plataformas que você quer participar. Segundo mês em diante, ou desde já que você já sabe quais são os seus ODS prioritários, se você souber, pode me mandar para fazer a inscrição nas plataformas. Manda o nome de até 3 colaboradores em até 4 plataformas, nome, e-mail e cargo, que eu faço essa inscrição. Vocês começam a receber os e-mails do pessoal de impacto. Ali também, no segundo mês em diante, vocês já podem começar a considerar assinar um movimento, né, um compromisso público com a gente, começar a participar das jornadas de workshop. Pode ser interessante. Ontem mesmo tivemos um workshop de salário digno. Então, o projeto já foi iniciado, mas como é um projeto de 8 anos, vocês não estão atrasados. A gente começou em maio. Então, não tem problema nenhum, a gente também tem essa oportunidade de reapresentar o que já foi passado, vocês não perdem nenhum conteúdo, tá? Então, independente de quando forem assinar, existe eles recapitulam para que vocês entrem todos na mesma página, tá? E, por último, a gente precisa da contrapartida de vocês, a comunicação de progresso entre março e junho do ano que vem, que é esse documento que a gente falou que é obrigatório para todas as empresas. Desde já, vocês estão habilitados para comunicar a entrada no Pacto Global interno e externamente, tá? A gente tem uma pasta que chama Kit de Comunicação, que é esse link, você clicando em cima, você consegue entrar lá, onde a gente já tem um material aprovado para que vocês possam utilizar. Como exemplo aqui da Sun Sports Authority, vocês podem alterar a imagem do fundo, colocar uma imagem que vocês quiserem, colocar o logo da empresa e alterar o nome desse texto, né, o nome da empresa no texto, mas não pode fazer grandes alterações nesse material. Por quê? Porque ele já é aprovado pelo nosso escritório de Nova York. Se vocês forem fazer algo do zero, é necessário entrar na área privada do Pacto Global e pedir a autorização de uso da logo.
A autorização, ela leva em torno de 3 semanas e a gente não tem gerência sobre isso. Então, a gente recomenda que, pelo menos para a entrada no Pacto Global, vocês utilizem o material que já está posto no nosso kit de comunicação e vai sendo atualizado ao longo do tempo. Lá também tem um Word, onde tem as instruções sobre o que normalmente é aprovado e o que não é aprovado o uso da logo do Pacto, para quando vocês forem pensar em submeter uma requisição para o Global. Tá? A gente tem, depois de um ano, depois do envio da cópia da comunicação de progresso, vocês passam a ter o direito de utilizar um dos nossos logos, chama logo isso pode, que é como na tradução nós fazemos parte, né? Que é um logotipo especial do Pacto Global, que só é disponível para quem já tem um envio e uma aprovação da comunicação de progresso. Por último, voltando aqui nesse assunto que a gente estava conversando, sobre manter os contatos atualizados no nosso sistema, né, para que vocês consigam enviar os documentos, manter as pessoas no meio, os colaboradores de vocês dentro das nossas comunicações. A gente pede que vocês mantenham pelo menos 3 ou 4 pessoas como ponto focal. A gente sabe que às vezes a pessoa sai da empresa ou muda de setor e a gente acaba perdendo esse contato, tá? Então, sempre mantenham lá atualizado. E se quiserem saber mais sobre as nossas oportunidades, a gente também é super ativo nas redes sociais, estamos sempre postando por lá. E participando de plataformas, vocês também recebem algumas comunicações direcionadas aqui do Pacto Global. Agora é o nosso momento de abrir para dúvidas, né? A gente tem aí os últimos 7 minutos de apresentação para o que vocês precisarem. Tem o e-mail aqui na tela, gabriela.furtado@pactoglobal.org.br. Eu vou enviar o e-mail para vocês com todo o conteúdo. Vocês podem falar diretamente comigo, ou se precisarem de algo específico e quiserem falar diretamente com alguém de outra área, também é possível por meio desses e-mails que estão aqui na tela, tá? Se quiserem me colocar em cópia para que eu consiga acompanhar, né, se vocês foram respondidos, se foi satisfatória a resposta, se foi dentro de um tempo determinado, podem me colocar em cópia, porque, novamente, eu sou o ponto focal de vocês aqui agora, como analista de engajamento. Muito obrigada pela participação de vocês. Acho que a gente vai ter um recorde de 92 participantes que tivemos aqui ao mesmo tempo nessa apresentação. É uma grande felicidade tê-los aqui dentro dessa nossa jornada de impacto, de aceleração da sustentabilidade. Muito obrigada pela participação de todos. A gente vai abrir agora para pergunta, mas se não puderem mais ficar, novamente agradeço, desejo uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana.